A tecnologia disponível para gravação está cada vez mais acessível, os custos estão diminuindo, mas tem uma coisa que nunca fica barata. E essa coisa é o timbre. Oi, gente, eu sou Pablo Moreno Pires. Eu tive a oportunidade essa semana de gravar 2 excelentes músicos. Tive sessões de gravações e ao final dessas sessões eu pedi a essas pessoas para tocarem alguma coisa aqui para mim. O que elas quisessem, sem nenhum... Não disse nada. Toca aí o que vocês quiserem. Grande Ítalo Nogueira, coloquei você num esparro, muito obrigado. Essa alemande aí da Cello Suite de Bach é uma suíte muito famosa para violoncelo e que é adaptada para violão e também. Ele tocou isso meio que lendo ali, mas o que eu estava interessado não era se ele ia tocar com um nível de virtuosidade ou etc. Eu queria a virtuosidade do timbre. O que é mais desafiador para você no estúdio? Eu acho que é a nível do som, né? Porque não é um som que a gente tá muito ambientado, né? Normalmente quando a gente toca nas salas de concerto, ressoa mais e tal. Aqui a gente tem que ter outra percepção do som, né? E aí, como é um pouco mais seco o estúdio, às vezes eu fico um pouquinho mais tenso, assim, não sei. Mas... Essa sala aqui não é necessariamente a sala... assim, menor de estúdio que você já gravou, né? É um pouco maior. Quando você vai escutar o resultado da gravação, geralmente, como é um lance de você ouvir e ficar... e se sentir representado, dizer assim, pô, ali sou eu tocando do jeito que você percebe acusticamente, ou você sempre acha diferente? Depende do estúdio e depende do equipamento que a galera usa, né? Porque eu já gravei em alguns estúdios que realmente assim, o som fica um pouco distorcido do que o som que eu espero ter, do que eu estudo para ter, do que eu penso que tenho, né? Entendi. E aí, mas aqui sempre eu me sinto bem. Cara, que timbre lindo, Ítalo. Cara, que coisa linda. E o que eu precisei fazer para manipular isso aí, de mixagem? Nada. Eu não fiz nada. Eu coloquei alguns filtros high pass nos microfones que estavam na sala. São, na verdade, 2 pares de microfones que eu coloquei para a sala. Um microfone de fita estéreo, a mais ou menos uns 2,5 metros do cello, 3 metros. E a 5 metros do cello tinha um par de microfone de Neumann em Omni, no padrão de captação Omni, para pegar tudo, né, toda a reverberação da sala, mais distante assim e bem espaçados. E nesses microfones Omni eu insertei o reverb que eu estou utilizando. Então, basicamente, eu tenho equalização de plugin aí, né? Não usei nada de hardware, certo? Nenhum processamento em hardware. Equalização nesses canais de sala, que é apenas um corte, não tem nada de boost, corte de subgrave, né? Um high pass filter. Não tem nenhum outro corte, nenhuma outra frequência ou boost. E um limiter para dar volume no final e para
não clipar. Só isso. E o limiter tá atuando assim, acho que se atua uma vez ali, um pouquinho só. De forma muito discreta. E o som, cara, é um sonzão. Não precisei fazer nada. É completamente diferente da filosofia de vídeos sobre mixagem e outras coisas. Resolver problemas. Eu não tinha um problema pra resolver, cara. O cara toca bem, né? Um som lindo, né? Mesmo, olha, esse cello aí não é um cello, um super cello, né? É um instrumento, ele mesmo me falou, instrumento que dá pra ele trabalhar. Mas um instrumento, um cello, um super cello, ainda poderia dar um outro resultado. Mas eu já amei isso aí, né? Mas pra vocês terem a noção como a cadeia é importante. Então eu tô usando excelentes microfones de nível alto, sabe? Uma cadeia de sinal, depois cabo, pré-amplificador, conversor, é tudo muito bom, né? Mas principalmente a sensação, quando o Ítalo tava tocando aqui na sala, eu já ouvia e sabia assim, isso aqui vai estar bom. Eu tava filmando ali e sabendo, isso aí vai soar bem, porque na sala soava bem. Esses mix são excelentes. O resto da cadeia de sinal é excelente. O que eu vou fazer? Para que eu preciso manipular isso aí? Então, é uma cultura muito diferente da cultura do processamento extremo que tem que rolar, compressão paralela, sidechain disso, daquilo. Não tem nada dessas coisas, cara. Não precisa, porque não precisa. É o tipo de música em que a mão do músico é tudo. Eu tenho um outro exemplo aqui, que é o Reinaldo Boaventura, também estava aqui fazendo uma sessão de gravação, e ao final da sessão eu pedi, pô, Reinaldo, toca o que você quiser aí. E colhi um depoimento dele também falando sobre timbre, que vocês vão assistir agora. Ei, você investe um tempão buscando essas texturas, esses timbres. Como é, velho, a sua relação com isso? Acho que isso para mim é um fator da maior característica de um percussionista. Isso já vem de outros grandes músicos, outros percussionistas de outras épocas que a gente acaba pesquisando, a gente acaba se influenciando. E acho que essa característica da busca pelo som, né? A importância do som também. Acho que é a primeira percussão do mundo, a primeira percussão que a gente pode pensar que contrastou foi a natureza, né? É o som da folha balançando pelos ventos, os passarinhos, a água, as coisas caindo. A própria natureza, ela tem uma trilha sonora muito interessante. Eu acho que a percussão, ela tem essa característica também, que a gente precisa não deixar isso morrer, que é importante ter essa busca pelo timbre, essa busca pelo som, independente da levada, mas o som muda tudo. De referência que eu tinha citado, o próprio Ayrton Moreira, o Naná Vasconcelos, são grandes mestres que foram num nível de excelência a busca de timbres e trazer coisas exóticas em momentos óbvios, né? Aquele momento óbvio que o cara traz uma coisa diferente, muitas vezes vai pela sonoridade, pelo som, depois pode até pintar o lance da levada, mas o importante é o som. Acho que é uma característica que eu curto muito.
e tenho feito muitos trabalhos assim. E tem essa troca também com o estúdio, né? Porque se você tem um determinado timbre, você precisa dessa captação fiel, do microfone certo, do posicionamento, de como você toca, esse bate-bola entre você e o técnico, de como você toca, de como esse som vai chegar naquele lugar, distanciamento das coisas, som de sala. Então tudo isso influencia, tem que ser uma jogada de parceria mesmo entre a sua projeção sonora e a captação desse som. Tudo isso tem que ter um consenso entre você e o técnico, a forma como você toca, para ele saber como é que ele vai trazer isso da melhor forma possível, que fique o mais natural possível, que é o que o 12x8 sempre faz aqui. É muito bom gravar percussão aqui. O que eu admiro demais em Reinaldo, além dele também ser um excelente ritmista, é a capacidade que ele tem de trazer sonoridade. Tudo que eu gravo com o Reinaldo, todas as vezes que eu tive essa oportunidade, se ele coloca um elementozinho pequenininho, um chocalhinho, né? Tem um momento para colocar aquilo, existe uma intenção, né? Aquele timbre causa alguma coisa na música. Não é uma coisa que está ali de maneira aleatória, né? Então vocês olham o setup que ele tem ali, com um bocado de coisa, e aí vocês pensam assim, o cara vai no feeling. Velho, tem feeling, mas tem estudo. Existe um pensamento ali, gente. Existem horas de dedicação, de pesquisa, tem instrumento que o cara fez, velho. O cara pegou uma chapa ali e porque ele queria o som daquela chapa. Tem um tambor que ele chama de tambor de chão, que é esse grave absurdo que vocês ouvem aí. Cara, você olha pro negócio, é um negócio... a espessura, né? Eu sei que o que causa mesmo é a membrana ali, a pele, mas a espessura assim, você não dá nada. Você olha para aquele set, você não imagina esse tamanho de som com aquilo ali. O que é que eu fiz aí também de processamento? Nada. Eu usei, no caso de Reinaldo, eu usei um plugin, o Manley Varimu, da Universal Audio, só para dar uma colinha pequena, porque tem elementos que saltam muito aí, e acabou. E um limite para dar volume, acabou. Não tem equalização, não tem nada, cara. E aí você ouve, é o quê? É a soma do play do cara, da forma como ele pensa a música, a intenção do timbre que ele tem em cada peça, né? E a qualidade dos microfones, dos prédios, da cadeia de sinal. Mas, digamos, é 80%, 90% Reinaldo. E os outros 10% são essa cadeia. Se essa cadeia fosse toda ruim, ainda seria Reinaldo, ainda seria uma música excelente. Mas não teria a mesma riqueza de timbre. E ele, Reinaldo, músico, ele gosta disso. O timbre, o valor que a gente dá para isso é tão grande que a gente investe essa grana toda para isso. Não tem retorno, velho. Tem retorno isso aí? Você vai ganhar dinheiro com isso? Se eu for ser bem sincero com vocês, não vai ser uma coisa que... Porque a música que domina o mercado, ela não valoriza isso, entendeu? A música que domina o mercado quer saber se vai dar para tomar cerveja ouvindo a música. É isso aí. É outra conversa, entendeu? Quantos ingressos vai vender e a cerveja que vai vender. É outra história, entendeu? Não tem nada a ver com o que eu tô mostrando aqui. Aqui é uma outra parada, certo? Que não é sobre você vai ficar rico, você vai ganhar dinheiro. Não tem esses discursos de coach, essas maluquices aqui. Eu vou lhe ensinar a fórmula do... Que fórmula, velho? Não lá existe fórmula de nada. Isso aqui é uma maneira de fazer. Se vocês acham que tem valor o que eu faço aqui, considerem apoiar o canal se tornando membro. Você paga apenas R$ 7,99 por mês e eu agradeço muito essa força. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo é muito importante para mim, porque ele diz muito sobre o canal. Muito obrigado, Reinaldo Boaventura, Ítalo Nogueira, vocês, velho, não tenho nem o que dizer, né? Muito obrigado mesmo. E a você que ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado mesmo. E até o próximo.